Caros alunos e alunas, bom dia, boa tarde, boa noite, como sempre, dependendo do momento que você estiver assistindo essa gravação. Hoje o nosso tema, dentro de História Geral, é Oriente Médio. Vamos dar início aos assuntos ligados ao processo histórico dessa região, que hoje é uma região que chama bastante atenção da comunidade internacional. Tá? De imediatamente aqui, dividir a tela com vocês. Aqui. Então, a primeira questão hoje nós vamos ver nessa nossa gravação, tá? Uma visão geral da questão geográfica, da questão da ocupação do território e das origens do conflito árabe-israelense, que afinal de contas é o tema central do nosso assunto voltado para as provas de vestibular. Então, o mapa político, né, do Oriente Médio inclui essas regiões aqui, alguns incluem o Egito, outros incluem ainda o Afeganistão, mas é basicamente, né, a Península Arábica e o Golfo Pérsico. Né? Hoje os países que formam essa região, a divisão política é essa que vocês estão vendo aqui. Perfeito? Reparem que a região do conflito entre israelenses e palestinos é uma região muito pequena, equivale territorialmente à área de 1/3 do estado do Rio de Janeiro, perfeito? É menor do que o estado de Sergipe, que é o menor estado brasileiro, e aqui que as disputas se dão, né, desses territórios que a gente ouve tanto falar, a faixa de Gaza, não é isso? A Cisjordânia, Jerusalém, a localização está aqui nessa região, nessa partezinha do Oriente Médio. É uma região que historicamente, né, as primeiras civilizações humanas aqui na região do Crescente Fértil, essa área é uma região meio que de passagem entre a Europa, né, a Ásia e a África. É uma área, então, que durante o mundo antigo foi importante para a ocupação, expansão de impérios, né, nesses territórios, impérios que buscavam, né, a conquista de novos territórios. É uma espécie encruzilhada, não é isso, dos continentes. Então, diferentes impérios, né, lá no mundo antigo, o Império Babilônio, o Império Egípcio, não é isso? Aqui, né, temos o Império Macedônico, aqui as conquistas romanas, aqui já o Império Bizantino, já, né, no pós-morte de Cristo, pós-nascimento e morte de Cristo, né, na divisão do nosso calendário. A presença romana, né, no território aqui da chamada província da Judéia levou ao episódio da chamada diáspora judaica, iniciada por volta do ano 70 depois de Cristo, quando os judeus foram expulsos pelos romanos e se dispersaram, né, por várias partes do território da Europa, né, e até mesmo aqui da região do Egito. Essa diáspora, né, da comunidade judaica, ela teve importância, né, no nosso processo de entendimento das questões de hoje, dos conflitos do Oriente Médio. Nós voltaremos a esse tema. O importante é vocês perceberem que no ano 70 depois de Cristo, o Império Romano expulsou as comunidades judaicas desse território. Tá? Aqui, posteriormente da expulsão, com o desenvolvimento da religião islâmica, cuja origem está aqui em Medina, terra do profeta Maomé, a unificação das tribos da Península Arábica levou à expansão árabe muçulmana e à ocupação desse território por uma população árabe, perfeito? Que também se expandiu para o norte da África, chegou, né, até a Península Ibérica e se expandiu também para as regiões mais ao oriente. Nesse processo, tivemos duas questões. Arabização, que significa a população árabe que vai ocupando e colonizando esses territórios, tudo bem? E islamização, que é a conversão de populações locais ao islamismo, à nova religião. Tudo bem? Esse Império Árabe, ele se expandiu até o século VIII, mais ou menos, e posteriormente os turcos otomanos islamizados, né, ocuparam a parte que era uma parte do que era o antigo Império Árabe, com a decadência desse império, né, anterior.
perfeito? E aí nós temos uma divisão importante, o que é o mundo árabe e o que é o Oriente Médio. Então, se o Oriente Médio é essa região aqui, a maioria da população é árabe, mas, por exemplo, os iranianos, eles não são árabes, eles são persas, perfeito? É outra etnia, é outro grupo linguístico, perfeito? Também, obviamente, Israel, a população israelense de origem judaica, ela não é árabe. Né? E países aqui que você já está vendo de cultura árabe islâmica, essas aqui, o Sudão, é isso, a Mauritânia, etc. Aqui são populações que foram arabizadas, perdão, regiões que foram arabizadas, em que a colonização árabe, né, transformou as populações nativas locais em minoria. Hoje a maioria da população dessa região do norte da África é exatamente de etnia árabe e cultura árabe também. É uma região importante porque é o berço das três religiões monoteístas, né, o judaísmo, depois o derivado dele, o cristianismo, e posteriormente o islamismo. Todas essas três religiões nasceram no Oriente Médio, perfeito? O mundo árabe e o mundo islâmico, então, para ficar mais claro, o mundo árabe, né, ele é, os turcos não são árabes, não sei porque que entrou aqui, tá? Basicamente essas regiões aqui, tá? Enquanto o mundo islâmico, ele é muito mais amplo, porque qualquer pessoa pode ser islâmica desde que se converta ao islamismo, se transforma no muçulmano, no muslim, num crente, não é isso? Ora, você vê que tem presença, inclusive no Brasil, de populações islâmicas, um percentual muito pequeno, tá? Mas os percentuais aqui maiores estão exatamente no norte da África, tudo bem? Mas aqui o Irã, que é persa, não é árabe, mas é majoritariamente islâmico. Tá? Para ficar mais clara essa diferença, distribuição dos muçulmanos no mundo, dos islâmicos no mundo. Reparem que a maioria, 61% dos muçulmanos do mundo, não se encontra no Oriente Médio ou no norte da África, mas sim na Ásia. A Indonésia é o país com maior população muçulmana no mundo, perfeito? Mas são quase 200, mais de 200 milhões de muçulmanos na Indonésia. É uma população de origem, perdão, de etnia não árabe, perfeito, mas que foi islamizada no processo, né, da expansão do islamismo pelo mundo. Perfeito? Então é importante perceber a diferença entre árabe e islâmico. Perfeito? Aqui um pouco mais uma visão das várias religiões no mundo. A religião que mais cresce hoje é o islamismo. Né? Muitos convertidos ao islamismo. E o islamismo mostra aqui também tem várias vertentes, como o cristianismo, como o judaísmo. Né? O cristianismo tem os católicos, os ortodoxos, os luteranos, né? Os calvinistas, os anglicanos. Também o islamismo tem várias vertentes. As duas principais, os sunitas e xiitas, perfeito? Que disputam, né, qual seria a corrente que verdadeiramente expressa, né, a crença em Alá, né, a crença mais, digamos, pura, vamos chamar assim. Perfeito? Então, existem conflitos também entre muçulmanos na questão de qual é o verdadeiro islamismo. Perfeito? Também uma região importante pelas reservas de petróleo. 64% das reservas mundiais de petróleo, em torno a isso hoje, tá, encontram-se no Oriente Médio. Mas aqui temos um fato importante, que eu vou voltar aqui para o primeiro mapa. Tá? A região do petróleo é a região do Golfo Pérsico. Então vamos deixar claro, tá? No conflito entre israelenses e palestinos, a questão do petróleo ela entra secundariamente, ela entra como um fator, tudo bem? Mas não se disputa esse território, a disputa entre palestinos e israelenses pelo território, tá? Não se dá por riquezas petrolíferas, né, na região, porque elas não existem, reservas petrolíferas. Aqui não se produz, não se extrai uma gota de petróleo. O petróleo está localizado nessa região aqui, no Golfo Pérsico, principalmente no Irã, no Iraque, na Arábia Saudita, que é o principal produtor mundial de petróleo, no Kuwait, tá? Nos Emirados Árabes, no Catar. Essa é a região onde o petróleo é extraído. Perfeito? Então, o petróleo, eu repito, entra indiretamente na questão. Perfeito? Aqui novos gráficos para mostrar aí as
em 2015, né, as reservas provadas de petróleo, aqui, né, as reservas comprovadas, a maior parte no Oriente Médio, tá? E aqui os recursos hídricos na região. Tá? Então, o problema da água na região, principalmente aqui, nós temos duas grandes bacias hidrográficas, no Iraque, antiga Mesopotâmia, o Tigre e o Eufrates, e o Nilo no Egito. Mas aqui na região do conflito entre israelenses e palestinos, água é um recurso extremamente carente. Uma das questões do controle israelense nas colinas de Golã até hoje, que Israel não abre mão, é exatamente, né, as nascentes, algumas das nascentes do Rio Jordão, né, que é o rio principal, e é uma região cuja escassez de água é muito, muito sentida pelas populações. Tá? Vou iniciar a origem do conflito, agora do ponto de vista mais político. Tá? Os árabes, dentro do Império Turco-Otomano, né, eram uma minoria. Perfeito? E quando começou a Primeira Guerra Mundial e o Império Turco-Otomano aderiu, né, à aliança com a Alemanha, com o Império Alemão e com o Império Austro-Húngaro, lutando contra os ingleses, isso, os ingleses, eles, na questão do impasse da guerra, vamos lembrar a Primeira Guerra Mundial, a Guerra de Trincheira, né, eles imaginaram que poderiam fragilizar o Império Turco, criar dificuldades para a liderança turca, se os árabes se rebelassem contra o governo turco durante a guerra. Então, através de agentes, né, da espionagem, enfim, agentes britânicos na região, o governo MacMahon, governo britânico, né, prometeu a independência a lideranças árabes desde que eles se rebelassem contra a dominação turca, o que criaria, torno a repetir, dificuldades para o exército turco, que teria que ser deslocado para a repressão e poderia, né, facilitar os ingleses e seus aliados franceses a quebrarem as trincheiras turcas. Perfeito? Então, uma primeira promessa. E os árabes, realmente, algumas lideranças árabes se organizaram e iniciaram uma rebelião. Por outro lado, enquanto essa política inglesa para os árabes, essa promessa se fazia, o governo inglês, o governo britânico e o governo francês estabeleceram os acordos Sykes-Picot, em que diziam que após a guerra, regiões do Oriente Médio seriam divididas entre França e Reino Unido, com mandatos protetorados britânicos e franceses na região após a guerra. Portanto, na mesma região, os ingleses têm duas soluções: para os árabes a independência e para os franceses, né, a garantir mandatos e protetorados. Tá? E por último, em 1917, a Declaração Balfour, né, que prometeu à comunidade judaica a criação do lar nacional judaico exatamente na região da Palestina, uma das regiões que os britânicos reivindicavam para ser o seu mandato. Portanto, 3 soluções para o mesmo território. Vamos avançar para entender melhor. Tá? O Império Turco-Otomano, na guerra, né, faz parte aqui das potências centrais, perfeito, tudo bem? Aqui está o Império Turco-Otomano e o domínio sobre os árabes, né, da Península Arábica, aqui, então, a ideia da rebelião. Né? Ok. Aqui, né, os acordos Sykes-Picot, a proposta, então, de um território que ficaria sob controle, né, francês, e um território que ficaria sob controle britânico. Tá? Essa seria a proposta. Tudo bem? Aqui vamos colocar uma novidade. Tá? Que história é essa da Declaração Balfour? Se vocês lembrarem da diáspora judaica, tá certo? Vão também entender o projeto do movimento sionista no século XIX, o século dos nacionalismos. A comunidade judaica perseguida em várias partes da Europa, principalmente no Império Russo, os pogroms, não, os massacres de judeus, formulou a tese, através da sua liderança, Theodor Herzl, não é isso, do que seria o sionismo, a busca de um lar nacional judaico. Por que os judeus são perseguidos nas várias regiões da Europa? Porque eles não têm um Estado, porque eles não têm um território próprio. E esse território próprio que eles reivindicam seria o território onde historicamente tinha se localizado, né, o Israel bíblico. Então seria exatamente a região
da Palestina, que naquele momento se encontrava sob controle do Império Turco-Otomano e que os ingleses tinham prometido para os árabes a independência e que tinham decidido com os franceses a divisão desse território. Perfeito? É por isso que a Declaração Balfour, né, é essa que cria mais um problema para a região. Os britânicos que propõem, não é isso, o lar nacional judaico, né, para a Federação Sionista. Perfeito? Está aqui o ministro britânico Balfour, não é isso? E a carta que ele enviou a Lord Rothschild, um dos líderes da comunidade judaica no mundo, tá certo? E os ingleses precisavam, né, dos recursos da comunidade financeira internacional, onde a presença judaica era muito forte, não é isso, que para financiar o esforço de guerra britânico contra as potências centrais. Tudo bem? Então, essa é a questão. Quando termina a guerra, só tinha um jeito, não é isso? Disso não dar errado. Né? 3 propostas para uma mesma região. Seria a Inglaterra, o Reino Unido, perder a guerra, mas isso não aconteceu, ao contrário, venceu. E a partir daí, a situação da Palestina no pós-guerra, ela se tornou uma situação bastante tensa, porque pelo Tratado de Sèvres, tá certo? Foi desmembrado o Império Turco-Otomano e a Liga das Nações, criada em 1921, tá? Ela confirmou o mandato britânico na Palestina, tá? Por causa da Declaração Balfour, e criou um forte aumento de imigração judaica para a região, com organização de colônias, não é isso? Depois de comprar terras às comunidades árabes. Perfeito? Vou aqui encerrando essa apresentação de hoje, perfeito? E me apresentando aqui de volta a vocês, para me despedir, desejar a todos saúde, paz, tranquilidade, agradecer mais uma vez a paciência de terem assistido essa gravação. Tá? Um grande abraço a todos.